O acordo de paz para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia já está pronto e hoje autoridades ucranianas e americanas explicaram exatamente como ele será assinado. E como ficou claro, não haverá nenhum acordo direto entre a Ucrânia e a Rússia, mas sim 2 acordos assinados pela Ucrânia e pela Rússia com os Estados Unidos da América. Volodymyr Zelensky já declarou que está pronto para se encontrar pessoalmente com Vladimir Putin para discutir cara a cara as questões territoriais, incluindo Donbass e a questão do controle sobre a usina nuclear de Zaporizhia. E então, de repente, autoridades americanas declararam que Donald Trump espera a assinatura de um acordo de paz até 15 de maio, caso contrário, as condições para o Kremlin mudarão drasticamente. E então, de repente, os russos perderam a calma. Primeiro, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que Donald Trump está enganando a Rússia e, pessoalmente, Vladimir Putin, pois seus métodos na política não correspondem à visão da Rússia. Um mundo multipolar que supostamente lhes foi prometido no Alasca, e logo acrescentou que é tolice esperar resultados após apenas um encontro em Abu Dhabi. Depois disso, o enviado de Putin, Dmitriev, perdeu a calma e gritou com o jornalista ao saber que os russos podem ser convidados a deixar Donbass se não assinarem o acordo de paz dentro do prazo estabelecido. Ao mesmo tempo, a Europa não vai assinar um acordo de paz lá, mas ainda assim fornecerá garantias de segurança à Ucrânia. E é sobre as últimas notícias das negociações para o fim da guerra que vamos conversar com vocês nesta edição. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário abaixo dele. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram, Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Estamos cada vez mais perto do momento da verdade. Hoje, no Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, foi declarado que Volodymyr Zelensky está pronto para se encontrar com Vladimir Putin para discutir questões territoriais e a usina nuclear de Zaporizhia. São exatamente esses 2 temas que continuam sendo os mais sensíveis e ainda não foram acordados no âmbito do processo de paz. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrei Sybiga, afirmou que, embora Volodymyr Zelensky esteja disposto a se reunir com Vladimir Putin, ele, como ministro ucraniano, não acha necessária uma reunião com o ministro russo, Sergei Lavrov, e pediu para não criar trilhas paralelas de negociações. Isso é exatamente o que os russos gostam de fazer para ganhar tempo. Ele acrescentou que, no momento, estão trabalhando as equipes de negociação formadas, que incluem representantes dos Ministérios das Relações Exteriores, e eles já estão discutindo os parâmetros do cessar-fogo e o procedimento de monitoramento ou verificação da trégua. Aqui vale destacar um detalhe importante que os americanos precisam entender em primeiro lugar. Anteriormente, Volodymyr Zelensky já havia falado sobre estar pronto para se encontrar com Vladimir Putin ainda em agosto de 2025. Naquela ocasião, Zelensky pediu a Moscou que começasse a negociar onde e quando poderia acontecer um encontro pessoal. Zelensky também chamou o status da usina nuclear de Zaporizhia de uma das linhas vermelhas para Kiev, junto com as questões territoriais, mas mesmo assim disse: "Vamos nos encontrar e conversar." Mas naquela época, Vladimir Putin ficou com medo de sair do seu bunker e recusou esse encontro. E ainda antes, na primavera de 2025, o próprio Putin chamou Zelensky para um encontro na Turquia, como vocês lembram, mas novamente ficou com medo e não foi a lugar nenhum. Agora os americanos também se envolveram e surgiram notícias de que na administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esperam a assinatura de um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia até 15 de maio deste ano. Em Washington, supostamente declararam que se até essa data o acordo de paz não for assinado, os Issamilá sairão do processo de negociação. E aqui, alguns deputados ucranianos, principalmente Alexei Goncharenko, já admitem que o motivo para estabelecer esse prazo é a eleição intermediária para o Congresso do Ziputenawa, marcada para 3 de novembro deste ano. E se Trump chegar a essas eleições com o conflito não resolvido, isso será motivo para críticas dos democratas aos republicanos. Nesse contexto, segundo fontes do Financial Times, a administração de Donald Trump deixou claro para a Ucrânia que os EUA não fornecerão garantias de segurança se Kiev não concordar em ceder o Donbass à Rússia. Na verdade, não há novidade aqui, pois foi exatamente o que discutimos há uma semana. A questão é que existem vários documentos que são discutidos em qualquer negociação, e um deles trata da ordem, da chamada sequência.
E é óbvio que a Ucrânia exige primeiro assinar as garantias de segurança e o pacote de reconstrução e só depois discutir a questão territorial. Os americanos, ou melhor, não os americanos, mas os russos, através dos americanos, exigem primeiro resolver a questão da retirada das forças armadas da Ucrânia do Donbass e só depois discutir as garantias de segurança e o plano de reconstrução. Ou seja, não há nada de novo aqui, mas mesmo assim, mais tarde a Casa Branca declarou que as garantias de segurança dependem do consentimento de ambas as partes para um acordo de paz. O conteúdo desse acordo diz respeito apenas à Rússia e Ucrânia, e a Casa Branca supostamente não exige nada. E foi nessa situação que a Ucrânia recorreu a uma certa astúcia. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrei Sybiga, declarou que o acordo de paz para resolver a guerra russo-ucraniana será assinado pela Ucrânia com os Estados Unidos. Enquanto isso, um documento separado deve ser firmado pelos Estados Unidos com a Rússia. Ou seja, a Ucrânia não vai assinar nada com os russos. O esquema é o seguinte: a Ucrânia assina um acordo com os americanos e promete cumpri-lo aos americanos, não aos russos, e a Rússia também se compromete com os americanos a não retomar a guerra. Portanto, se a Rússia retomar a guerra, ela não estará enganando a Ucrânia, mas sim os Estados Unidos da América. E aí os Estados Unidos é que terão que reagir, porque a Rússia estará violando um acordo direto com eles, e não com a Ucrânia ou com a Europa. Aliás, falando da Europa. Um dos pontos do plano de paz diz respeito à integração europeia da Ucrânia. Comentando isso, Sybiga enfatizou que, mesmo sem a assinatura da União Europeia no documento, nenhuma disposição pode ser tomada sem a concordância dos parceiros europeus. Ao mesmo tempo, a ideia de a Ucrânia ingressar na União Europeia em 2027 continua sendo um tema de debate. Segundo o ministro, os parceiros europeus estão presentes no processo de paz, em particular na discussão das garantias de segurança para a Ucrânia, mas eles não assinarão o acordo de paz. Sybiga destacou que, pela primeira vez, trata-se de garantias juridicamente vinculativas e não de declarações políticas. É importante que haja consenso sobre a necessidade de ratificação das garantias, em particular no Congresso do EUAM. E então, quando parecia que tudo já estava pronto para a assinatura do acordo de paz, para o fim da guerra, os russos começaram a bagunçar as coisas novamente. Primeiro, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou de forma ressentida, muito ressentida, que Donald Trump está enganando a Rússia e enrolando Vladimir Putin. Em seguida, a citação dele: os métodos com os quais Donald Trump atua na política externa não correspondem exatamente à ideia da Rússia sobre um mundo multipolar. No que diz respeito à Groenlândia, por exemplo, as abordagens de Trump se baseiam em princípios de negócios duros e implacáveis. Trump ainda é um defensor de resolver as coisas à força. Em russo ele diz que é uma solução pela força. Para nós isso significa forçar a barra. Fico surpreso com o tipo de gíria que usa aparentemente um alto funcionário da Erifia. Vou continuar a citação. E aqueles que se curvam vão continuar se curvando. O principal é que nós não façamos isso, disse Peskov. Bem, e depois quem fez um escândalo foi o enviado de Vladimir Putin, Kirill Dmitriev. Qual é o cerne da história? O jornalista Christopher Miller divulgou na rede social X um material do Financial Times, no qual se falava sobre uma suposta ligação das garantias de segurança americanas para a Ucrânia à retirada das tropas ucranianas do Donbass. E foi justamente a essa postagem na rede social que Kirill Dmitriev reagiu. Bem, embora a opinião do russo não interesse a ninguém, ele poderia simplesmente não ter escrito assim. Dmitriev afirmou que, na opinião dele, a retirada das tropas do Donbass é o caminho para a paz na Ucrânia. Em resposta, Christopher Miller disse: perfeito, completo. O jornalista esclareceu que só se pode falar sobre a retirada das tropas russas. E então vem a citação dele: a retirada da Rússia do Donbass e a retirada completa dela da Ucrânia. Esse é o caminho para a paz. Enquanto as tropas russas permanecerem em solo ucraniano, não haverá paz. Ocupação não é paz. E foi aí que esse Kirill Dmitriev mostrou toda a sua verdadeira face, revelando essa alma suja de russo. Veja o que Dmitriev respondeu. Nós dois sabemos que você é um instigador da guerra, que espalha narrativas britânicas falsas que atrasam a paz. Enfim, os russos ficam incomodados quando ouvem a verdade. E já está na hora da administração Trump finalmente entender que eles estão lidando com russos completamente incapazes de negociar e selvagens. Vou encerrar por aqui, amigos.
Se este episódio foi útil e interessante para você, você pode agradecer ao nosso canal do YouTube com sua doação ou assinatura paga pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Além disso, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.